Amém. Pessoal, dando continuidade à nossa matéria de Vencendo as Batalhas, hoje eu quero trazer para você uma perspectiva de vencer as batalhas da sua vida, conforme Jesus fez lá no deserto. Que, como nós comentamos antes, o deserto é um campo de batalha, mas é um campo de batalha na nossa mente. Porque toda escassez, toda dificuldade, toda adversidade que nós passamos, ela tem como um objetivo nos provar, trazer uma humilhação em nossa vida, no nosso corpo, para saber se a gente ama o Senhor ou não, se a gente obedeceria os mandamentos dele ou não, entendeu? Então, essa é a proposta do deserto nas nossas vidas. E se eu e você queremos sair do deserto ileso, vai ser necessário, então, colocarmos em prática princípios bíblicos, mudanças de mentalidade para que isso ocorra em nós. E hoje nós vamos ver como Jesus ele venceu o diabo no deserto. Então, eu queria que alguém lesse para mim a passagem que está em Mateus 4. E aí pode ler a passagem do deserto todinha, tá bom? Estou esperando. Primeiro, Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o filho de Deus, mande que essas pedras virem se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. amém. Eu vou colocar na outra parte, você vai continuar o texto, tá bom? Pode continuar o texto. Pode continuar o texto. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem a seus anjos a seu respeito. E com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o vosso Senhor, seu Deus. Ótimo. Vamos lá. Pode terminar de ler agora. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu resplendor. E lhe disse: Tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Amém. Então, amados, o que eu quero trazer hoje para a vida de cada um de vocês? Nós vamos extrair as estratégias que Jesus utilizou para que também nós possamos aplicá-las na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, para que possamos também vencer, para que não venhamos a ser afligidos no deserto eternamente. O deserto, esse local de escassez, ele não foi feito para que a gente ficasse nele por toda a vida. Ele foi feito para ser passageiro, temporário na nossa vida. Mas acaba que, pela falta do aprendizado, pela falta da mudança de mentalidade que o Senhor ele quer que a gente se mantém nesse deserto por longos períodos ou até a vida toda. Então agora nós vamos começar a combater isso. O diabo, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, quem levou Jesus para o deserto não foi o diabo, foi o Espírito Santo de Deus. Então, a palavra declara aí em Mateus 4, que Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Lá em Deuteronômio 8, fala que o Senhor
conduziu o povo ao deserto para humilhar, para saber o que estava no coração do povo, para provar. Deserto é prova. Prova pressupõe acerto ou erro. Quem já fez uma prova de escola e tirou 0? Levanta a mão aí. Quem já fez uma prova e teve que repetir ela de novo? A não ser que tenha aí pessoas bem empenhadas dentro desse processo, eu tenho certeza que todos nós aí, tenho certeza, já tivemos que fazer provas repetidas porque não conseguimos obter a pontuação necessária em um primeiro momento. Isso é aprovação num deserto. É colocar a cada um de nós em situações práticas, em situações aonde a Bíblia ela nos direciona a tomar uma certa postura. E de acordo com a palavra de Deus, nós temos que tomar a conduta que o Senhor espera que nós venhamos a tomar. E se aí sim nós tomarmos essa conduta, aí nós somos aprovados. Mas eu quero que você entenda que aprovação, geralmente, ou sempre, ou quase sempre, sei lá, ela não vem em um ambiente onde você está com as suas emoções, com o seu preparo mental em dia. Ela não vem quando você está em um ambiente tranquilo. A aprovação, ela vem quando você está num ambiente hostil, aonde muitas das vezes as suas emoções, a sua carne, ela te pressiona a querer desanimar e desistir. Entendendo isso, eu quero que vocês comecem a colocar na mente de vocês que todo esse processo que muitas das vezes nós sentimos no transcorrer da nossa caminhada, onde as nossas emoções elas querem nos dominar, faz parte de um propósito de Deus para nos provar e aprovar. O Senhor nos coloca em provação. O Senhor nos coloca na dificuldade, no momento de dificuldade. E o diabo é aquele que gera uma tentação para que você caia. Eu e você temos que entender que a aprovação ela é importante para o crescimento do cristão. E a tentação não é pecado, mas eu me entregar à tentação, eu ceder a essa tentação, isso é pecado e destrói as nossas vidas. Nos tira de um relacionamento com Deus. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer para você, olha, o Espírito te conduz ao deserto. O Espírito te coloca no local de escassez, de adversidade, de dificuldade. É no deserto que parece que o dinheiro não fecha, a conta não fecha, o salário não é o suficiente para pagar tudo. É no deserto que parece que a saúde vai mal. É no deserto que parece que as coisas elas não vão ter um final que nós gostaríamos. Mas é lá que é o lugar de prova. E é nesse momento que, como eu coloquei no apontamento aqui embaixo, é nesse momento que o diabo quer tirar a fé de Jesus no Pai. É nesse momento que o diabo quer fazer com que Jesus ele pare de olhar para o propósito que o Pai o colocou para que ele pudesse olhar para a sua própria necessidade. Então, agora nós começamos a entender qual é o núcleo da primeira tentação que o diabo ele faz a Jesus. E aí, eu quero que você entenda.
que a primeira provação, ela vem para provar os limites da necessidade da sua carne. Todos nós sentimos fome, não sentimos? Sentimos, é da natureza humana. Mas agora, o que você vai fazer mediante a um desejo de se alimentar, a uma vontade natural da sua carne? Qual que é a postura que você vai tomar mediante a isso? E é isso que o diabo, ele quer explorar nas vidas dos cristãos. Quando a necessidade ela ocorrer, qual vai ser a sua postura diante do Senhor? E aí eu fiz um quadro comparativo. Olha que interessante. Qual foi a postura de Jesus mediante a tentação no deserto? E qual foi a postura do povo de Israel quando eles estavam no deserto depois de sair do Egito? Jesus teve fome. Sabe por que Jesus teve fome? Porque ele já estava há 40 dias sem comer. Ele já estava há 40 dias sem comer. E aí, depois desses 40 dias, o seu corpo ele não sente esse desejo de comer, não. Não é os 40 dias. Jesus já era magro, ele não tinha estoque de gordura, provavelmente. Então, depois que acabam os estoques de gordura no corpo, o homem ele não sente esse desejo de comer que a gente sente quando a gente está 1, 2, 3, 4, 5 dias sem comer, não. O homem, ele sente um desejo de se alimentar pela vida, porque ele chegou no limite. Foi isso que aconteceu com Jesus. O povo que estava em Israel, ou até nós mesmos, quando jejuamos por períodos talvez mais prolongados, todos nós temos estoque de gordura de sobra para jejuar um bom tempo. E mesmo assim, nós não vamos sentir essa fome real que Jesus sentiu. Então, tanto o povo de Israel quanto Jesus sentiram fome no deserto, porque no deserto não tinha plantação. O Senhor ainda não tinha liberado para o povo de Israel o maná do céu. Da mesma forma, Jesus, quando foi conduzido para o deserto para ser tentado, os anjos não serviram Jesus no primeiro momento. Não. Jesus teve que passar por um longo período sem se alimentar para ser tentado, para que depois os anjos o servissem. E eu quero agora que dentro desse quadro comparativo, eu e você possamos analisar a conduta que Jesus teve e a conduta que o povo de Israel teve. Olha que interessante. Então, tanto Jesus como o povo de Israel no deserto tiveram fome. Os dois. Entretanto, Jesus, ele jejuou 40 dias, confiando na provisão que o Pai faria sobre a vida dele. O povo de Israel, por 40 anos, murmurou, rebeliou e não confiou em Deus. Se você quer ser vitorioso na prova do deserto, você precisa entender que o momento de escassez, o momento onde você às vezes não tem recurso, o jejum que você precisa fazer, isso tudo está te direcionando a confiar na provisão do Pai. Então, na sua boca, não pode haver declarações de murmuração. Na sua boca, não pode haver declarações de incapacidade ou que Deus não vai agir por você. Muitas pessoas, elas, quando estão no deserto, elas acham que as coisas elas não vão acontecer na vida dela. As pessoas, elas querem simplesmente fazer com que aquilo cesse na vida delas e pare, porque elas não toleram a dor. Não é esse o caminho. Se está doendo, busque mais a presença do Senhor e confia, porque Ele trará
maravilhas sobre você. E aí, sabe o que vai acontecer? Depois de você ter confiado no deserto, depois de você ter não se preocupado com a escassez do momento e se preocupar com o relacionamento, depois que você fizer isso, você vai ver o Senhor trazendo a provisão sobre a sua vida. Como fez com Jesus, os próprios anjos foram lá e serviram Jesus. Os anjos serviram Elias depois de 40 dias de jejum. Moisés, depois de 40 dias na face do Senhor, ele voltou resplandecendo a luz do Senhor. O Senhor, ele quer mudar o seu caráter através da adversidade. E é você que vai se permitir. Como? Aprendendo a sofrer. Aprendendo a sofrer por amor a Cristo. Tá bom? Então, terceiro ponto aqui do quadro comparativo. Olha, Jesus, ele estava disposto a perder a própria vida para confiar no Pai. Já o povo de Israel estava disposto a voltar para o Egito como escravo, porque estava com fome. Quantos de nós, por causa da dor, por causa da escassez, por causa da dificuldade, queremos parar todo o nosso contexto de relacionamento com Deus, queremos parar a nossa vida cristã, queremos ficar pelo caminho, voltar para o Egito, voltar para um mundo de dor e de escravidão, porque nós não estamos dispostos a perder a nossa própria vida. Porque quando a palavra ela declara negar a si mesmo, ela está falando do quê? De você estar disposto a morrer. Jesus, ele estava disposto a continuar o jejum dele, que foi direcionado pelo Espírito, até a morte, se assim fosse preciso. Ele já não estava mais preocupado com a própria vida dele por causa da circunstância que ele estava conduzindo, que ele estava passando. É diferente de quando eu quero simplesmente fazer com que aquele momento acabe e morra. Não, não era isso. Jesus, ele estava disposto a sofrer pelo propósito do Senhor. É diferente. Será que você está disposto a sofrer pelas marcas de Cristo na sua vida? Será que você tem vivido a cruz de Cristo em intensidade? Então, o estar disposto a perder a própria vida quer dizer que a adversidade que você está passando, o sofrimento que você está passando, as angústias que você e eu estamos passando, elas, por mais que doam em nós, elas serão o condutor aonde nós vamos, o impulsionador aonde nós vamos buscar a presença do Senhor. E se for preciso, nós caminhamos nessa visão até a morte. É isso que é uma das grandes mudanças na nossa mentalidade, que é necessário para que a gente saia vitorioso no deserto. E já muitos, mediante a essa dor, eles querem voltar para o Egito. E aí, a vida toda para. A tristeza e a angústia voltam. O propósito de Deus se encerra. Tudo porque nós não conseguimos ser provados e aprovados no deserto. Voltar para o Egito não pode ser uma opção na sua vida, porque a dor, ela te pressiona. Voltar para o Egito, voltar para as mãos do diabo, não pode ser uma opção nem na minha nem na sua vida.
Mas um ponto na comparação. Jesus, olha para você ver, na última parte do quadro, Jesus podia transformar a pedra em pão, mas não fez, porque Jesus, ele age conforme a palavra de Deus. Ele não age mediante as necessidades. Já o povo de Israel, se fosse possível, mataria Moisés para satisfazer os seus próprios desejos. Se fosse possível, o povo mataria Moisés, Arão, Josué, Caleb, para voltar para o Egito, para comer as, as codornizes, o alho, a cebola, as migalhas, para que os pequenos momentos de prazer que a escravidão no Egito proporcionava para eles pudessem voltar. Porque o Senhor, ele não nos priva do prazer, mas ele quer que esse prazer ele seja santificado. Ele quer que esse prazer ele tenha um propósito correto. Então, muitas das vezes o diabo ele vai colocar diante da sua vida decisões que você vai poder tomar para que essa dor, às vezes, da escassez, da adversidade, do deserto, essa batalha na sua mente, para que essa batalha cesse de uma maneira fácil. O diabo ele vai te dar essa opção, mas você sabe que essa opção ela não é válida no Senhor. E se você fizer isso, você não vai ser aprovado. Você não vai conseguir passar para o próximo nível espiritual. Mais um ponto. Jesus, quando os limites da necessidade da carne dele, naquele momento que ele sentia fome, ele foi impelido para o diabo para que ele pudesse transformar as pedras em pão. Jesus, ele combate o diabo com a palavra. O diabo fala com ele, olha, você está com fome? Transforma essa pedra em pão. E aí Jesus, ele declara o seguinte, olha, Jesus combate a tentação de Satanás com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus responde o diabo declarando a fé na passagem bíblica, a fé nas coisas do Senhor. Jesus, ele declara, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Já o povo de Israel aceita a sugestão do inimigo por causa de uma necessidade. Jesus, ele conhece a palavra de Deus. Jesus, ele conhece a vontade de Deus. E ele responde o diabo conforme a palavra que o Senhor declara. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Já o povo de Israel, não. Aquilo que o inimigo sugestiona que aos olhos do povo parece ser bom para poder fazer com que toda aquela dor da falta da alimentação passasse, o povo de Israel ele dá ouvidos à voz do diabo. E aí quer voltar para o Egito. E aí quer apedrejar Moisés. E aí quer parar, quer cair em depressão, se cai em depressão, cai em ansiedade. Se eu e você queremos vencer no deserto, nós temos que lembrar desses passos. Olha para você ver o que está grifado. Jesus jejuou 40 dias e o diabo fala, e teve fome. Jesus jejuou 40 dias e teve fome. E aí o diabo se aproxima de Jesus e fala,
se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus responde: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, repetindo, Jesus teve fome. O povo de Israel teve fome. Jesus, ele jejua 40 dias, acreditando na provisão do Pai. Israel, por 40 anos, murmura, porque o povo de Israel também deveria ficar a 40 dias sem alimentar. Mas por cada pecado, por cada murmuração, por cada dia de murmuração que eles tiveram, foram acrescentados mais um ano à caminhada deles. Assim diz os estudiosos. Então, por 40 anos, Israel passou no deserto porque murmurou. Jesus, no deserto, sentindo fome, ele estava disposto a perder a própria vida, com fome, para confiar no Pai. E o povo não. O povo queria voltar para o Egito. Jesus, ele podia transformar a pedra em pão, mas ele só age mediante a palavra. Jesus não age mediante a necessidade. E Jesus combate o diabo com a palavra de Deus. Nós começamos, então, a pegar a primeira parte dessa batalha que Jesus teve no deserto com o diabo, aonde o diabo, ele quer sugerir, ele vai sugerir colocar suas necessidades físicas e fisiológicas acima do propósito de Deus. Você está com fome? Então, não age dessa forma, não. Você está com fome? Nega esse Deus e morre. Você está com fome? Você não está aguentando a batalha, não? Desiste. Olha como o diabo ele vai batalhar na sua mente. Olha como que ele sugere as seguintes frases na sua mente. Quando você estiver num momento de dificuldade, de aflição, de medo, ele vai falar o seguinte na sua vida: larga tudo. Deus não vai olhar para a sua dificuldade financeira. Deus não vai te salvar das dívidas. Ou então ele vai falar com você: olha, você não nasceu para passar dificuldade. Você não precisa desse Deus e dessa igreja. Da mesma coisa que o diabo falou com Jesus: se você é filho de Deus, para que você está passando fome? Transforma essa pedra em pão. Você não precisa passar fome, não, você é o filho de Deus. Eu quero que você entenda que o diabo ele vai querer colocar na sua mente que você não tem que estar passando por essa adversidade, que você não pode passar por essa dificuldade, porque o ímpio tem tudo. O ímpio, ele é rico, o ímpio prospera, mas você não. O diabo ele vai querer colocar na sua mente tudo aquilo que vai gerar um conflito dentro de você, para você largar os princípios de Deus na sua vida. E eu te falo, não permita que isso aconteça. Se agarre aos princípios, se agarre às promessas, se agarre à lei do Senhor, aquilo que o Senhor quer que você execute, da forma com que o Senhor quer que você execute. Se agarra a esses princípios, para que você consiga viver o extraordinário. Para que você consiga ser aprovado em meio a esse deserto. E aí, olha para você uma outra sugestão do diabo. Você não nasceu para sofrer por amor a Jesus. Vai procurar os seus próprios interesses. Vai procurar a sua vida. Vai procurar conquistar esse mundo. Você não precisa estar passando por isso, não.
Não, você não precisa jejuar, não. Você não precisa matar sua carne, não. Você não precisa passar fome. Você não precisa desagradar você mesmo. Esse momento de dor que você está passando, larga tudo. Muda de rota. Você não precisa de passar por isso. O diabo, ele vai te sugestionar todos os dias a fazer com que você não proceda, não continue nessa batalha, aonde sofrer por Cristo é uma opção, é um propósito. E aí eu quero te fazer uma pergunta hoje. Você tem sofrido por amor a Cristo? Seja no seu serviço, seja nos seus jejuns, seja nas suas escolhas. Reflita. Vamos continuar. Eu quero que você entenda, então, que no primeiro nível de tentação, o diabo vai querer te fazer pecar, colocando medo em seu coração. Então, esse é o momento que o diabo trabalha na obra do medo. Ai, eu vou morrer. Ai, eu não vou conseguir. Ai, isso não é possível. O diabo, ele quer tirar a sua fé. Porque quando ele tira a sua fé, ele tem força para te oprimir com medo. E aí eu quero te perguntar, como eu vou combater a obra do medo? Como eu vou fazer com que o medo ele não me alcance? Porque o medo é uma arma do diabo para te oprimir. Como? A palavra ela declara lá em João, 1 João, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se você crer no Senhor com todas as suas forças, com todo o seu desejo, com toda a sua vontade para buscá-lo, a encontrá-lo, a presença do Senhor ela vai inundar a sua vida. E aquele momento de opressão que você está vivendo por causa do medo, ele vai sair. E é nesse momento que você vai ter voz para poder declarar ao diabo: sai da minha vida, sai da minha casa, sai da minha mente, porque eu creio no Senhor Jesus na minha vida. Só um minutinho. Só um momento, pessoal. Tá? Deu um problema aqui na internet. Eu vou tentar colocar o... Voltou? Só um momento, então, que vai ligar de novo o link. Pessoal, então eu quero que vocês entendam que... Um minutinho. Não. É porque ele demora um pouquinho. Eu quero que vocês entendam que para que a obra de medo ela saia da nossa vida, é necessário o relacionamento. E aí você vai ter autoridade para declarar que o medo vai embora. Sabe outra coisa que vai te ajudar a vencer o medo também? O jejum. O jejum ele faz com que a sua carne ela seja massacrada, diminuída. E aí a oração, ela faz com que o teu espírito cresça. E aí o teu espírito crescendo, você vai ter autoridade para falar com o diabo. Saia da minha mente. Saia da minha casa. Saia da minha vida. Porque tentado nós seremos.
Mas o Senhor é aquele quem nos dá força para poder vencer a batalha, para poder resistir o diabo e repreendê-lo das nossas vidas. É isso que eu quero que vocês entendam, tá bom? Só um momento que eu vou colocar novamente Deixa eu colocar. Só um momento. Sair e voltar de novo. Só um momento. Pronto, voltou de novo. Então, o primeiro nível de tentação, o diabo vai querer te fazer pecar colocando medo no seu coração. E você vai combater o medo com a presença. Você vai combater o medo declarando a palavra, confiando em Deus, relacionando com Ele. E aí, olha então, o que você pode agora fazer? Como um padrão de mudança da sua mentalidade, você agora vai colocar o seguinte: por amor a Jesus, coloque na sua mente que você considera sofrer por amor a Jesus. Que você considera deixar de se alimentar, de jejuar por amor a Jesus. Passar a dor de talvez não conseguir se alimentar por um período por amor a Jesus. Considere matar os desejos da sua carne para estabelecer sua confiança em Deus. Eu quero que você entenda que dentro desse processo a qual todos nós estamos passando, é extremamente necessário eu reprogramar a minha mente para a mente que o Senhor quer que eu tenha. E o Senhor, Ele quer que eu tenha uma mente que está disposta a sofrer por amor a Jesus, que está disposta a morrer por amor ao Senhor, que está disposto a matar a carne por amor a Ele. É interessante que toda vez que eu leio a palavra dos discípulos de Jesus, que eles se alegravam quando eles sofriam por amor a Cristo, eu vejo que numa conduta racional de qualquer ser humano, nós não se alegraríamos com essa atitude. Mas aquele que se aproxima do Senhor e coloca na sua mente que sofrer por amor a Jesus, que sofrer para desenvolver um relacionamento com Ele, é mais importante do que os nossos próprios interesses, aí sim, essa pessoa ela vai começar a se alegrar em meio às adversidades. Então, eu quero te passar uma chave agora, para você começar a vencer a batalha da tentação, aonde o diabo ele quer colocar medo no seu coração por falta das necessidades básicas. Olha para você ver, o que acontece é que muitos não conseguem sair do primeiro nível de provação porque a ordem dos desejos e anseios estão invertidos. Sabe por que muitos não conseguem vencer a batalha no deserto, nesse primeiro nível? É porque na hora que é colocada uma listinha dos seus objetivos, do objetivo mais importante ao objetivo menos importante, nós colocamos nos primeiros lugares da nossa vida o nosso bem-estar próprio. Queremos ser felizes, não somos intolerantes à dor, somos intolerantes às adversidades, ao desconforto. Quem gosta aí de desconforto? Quem gosta aí de fazer algo que não te causa prazer? Provavelmente ninguém. Agora, quem faz isso por amor a Cristo? Você já experimentou começar a fazer algumas coisas que te desagradam por amor a Cristo?
Comece a colocar agora como um primeiro propósito, em vez do seu bem-estar próprio, em vez dos seus projetos realizados, em vez da sua saúde, da sua família, e deixar lá embaixo o relacionamento com Deus, negar a si mesmo. Isso aqui é secundário. Isso daqui eu não tenho nenhuma pretensão de fazer isso agora. Em vez de você colocar o seu prazer próprio em primeiro momento, na primeira lista, encabeçando a lista dos seus desejos, dos seus objetivos, comece agora colocando no começo da lista o relacionamento com Deus. Muda essa ordem aí, coloca aí sofrer por amor a Cristo. Tira os seus projetos realizados e coloca negar a si mesmo. Tira esse contexto da saúde e colocar agora viver os propósitos do reino. Primeiramente aquele dali. Não que as outras coisas elas não são importantes, porque são. Mas elas não são mais importantes do que essas coisas que eu estou declarando para você. Viver sem dor, sem desconforto, não é mais importante do que sofrer por amor a Cristo. A partir do momento que você colocar na sua mente que os seus objetivos não são mais esses que têm um cunho de uma realização própria, e começar a colocar como primeiros objetivos a realização de um propósito de Deus na sua vida, você vai ser fortalecido para vencer no deserto. Então, o que importa agora não é eu constituir uma família, primeiramente. Não. O que importa agora não é eu ser uma pessoa próspera no trabalho. Não é eu fazer com que essa escassez que às vezes a gente tem enfrentado seja um problema, seja um motivador de objetivo neste momento. Não. O primeiro objetivo que nós temos que trilhar agora é fazer do sofrimento aquilo que vai me conduzir a um relacionamento com o Senhor. Fazer do desconforto, da dor, da adversidade, como um meio necessário para eu ser aprovado no deserto. Imagino eu que todo o povo de Israel já estava próximo da terra prometida, querendo estar na terra prometida, né? Querendo estar na terra prometida. Mas no final das contas, ainda não era o tempo, porque eles não tinham aprendido. Então, no final das contas, o que é importante não é eu olhar para a terra prometida, não é eu vislumbrar a terra prometida, não é eu querer a terra prometida, não é eu fazer planos da terra prometida. Não. O que é mais importante é no deserto, onde o maná cai dia após dia, onde eu não consigo nem acumular o maná para o dia de amanhã direito. Era só na sexta-feira, para colher depois só no domingo de novo. Era só nesse momento que você podia guardar maná. É no deserto, onde é escasso, onde sofre, onde há um desconforto. É nesse local que você sofre por amor a Cristo. É nesse momento que você tem que valorizar o seu relacionamento e não valorizar as promessas que você ainda não recebeu. E não simplesmente ficar fazendo planos das promessas que você ainda não recebeu. Valoriza o seu tempo com o Senhor. Porque aquele que não valoriza corre o risco de estar 40 anos num deserto murmurando. Tá bom? Qual é a palavra que vai ter em seus lábios para responder ao diabo quando ele te tentar e querer colocar no seu coração tristeza?
Quando o diabo ele quiser te jogar para baixo, te desanimar, falar que você não é amado ou amada, falar que você não vai vencer, falar com que o Senhor esqueceu de você, qual que é a palavra que vai estar na sua boca? Será que você tem uma palavra das promessas que o Senhor te prometeu na Bíblia? Será que você tem uma palavra que declara o seu relacionamento com Deus ali dentro para você declarar contra o diabo? Porque Jesus ele declara: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Será que você tem uma palavra para poder rebater o diabo, aquele que quer te enganar? Ou você vai cair nas mentiras que o diabo ele tem falado? A próxima parte, o diabo ele leva Jesus a Jerusalém, a cidade santa, e ele coloca Jesus no alto do pináculo, no lugar mais alto do templo. Sabe que templo é esse? Era o templo onde a Arca da Aliança ficava. Era o templo onde todo o povo de Israel se reunia para encontrar nas festas. Era o local onde o povo buscava a presença do Senhor. O diabo leva Jesus naquele local com um propósito. Porque no momento anterior, o diabo queria colocar medo no coração de Jesus. E agora o diabo está querendo colocar orgulho no coração de Jesus. Ele quer fazer com que Jesus peque pela vaidade. Mas por quê? Porque o diabo ele poderia ter colocado Jesus em qualquer outro local. Mas ele decide colocar Jesus no templo, no centro das atenções de Israel. Para que ali Jesus ele se jogasse daquele local e os anjos do Senhor pegassem Jesus e o conduzissem a algo maravilhoso. Ao diabo, ele sugeriu com que Jesus ele fizesse o nome dele através de uma aparição triunfal, colocando o Messias no pico do templo. Então, o que eu quero que você entenda? O diabo ele quer deturpar os propósitos de Deus. E aí o diabo ele usa da própria palavra para sugestionar Jesus, que ele poderia pular daquele pico. E os anjos do Senhor ali iriam agir por ele, ia pegar ele, para que ele não tropeçasse em pedra nenhuma, para que ele fosse salvo. E aí, mediante uma aparição dessa, todo o povo de Israel iria agora colocar os holofotes em cima de Jesus. Todo o povo de Israel ia declarar que aquele era o Messias. Entenda, o diabo ele sempre vai querer que você tome jeitinhos para receber a promessa de Deus sobre sua vida. E esse foi um deles. Só que o diabo, ele quer mexer com o ego, com a vaidade, com o orgulho. É colocar o holofote sobre você e não na obra que o Senhor, ele quer te usar. No final das contas, Jesus ele se tornou muito conhecido. Não porque ele se apresentou como um todo-poderoso, não. Simplesmente porque ele fazia a obra que o Senhor, que o Pai colocou para ele fazer. Olha para você ver o que eu coloquei de apontamento. No deserto, o diabo queria tentar Jesus, fazendo com que ele fosse notado, aplaudido. O diabo queria que o Messias fosse reconhecido como uma glória carnal, como foi reconhecido Saul. Nossa, Saul era forte, era grande, ele era imponente, ele
Aos olhos humanos, Saul era bom, mas não aos olhos de Deus. O diabo queria fazer com que Jesus fosse reconhecido aos olhos humanos, não aos olhos de Deus. Entenda isso. O diabo, ele vai fazer com que o orgulho tome conta do coração no deserto, se nós não começarmos a vigiar, a ser vigilantes. O orgulho e as nossas emoções. Olha um outro ponto aqui. Jesus, ele não quer glória humana, e sim a exaltação do Pai. Eu e você precisamos colocar aquela passagem que Jesus declara: aquele que quiser se exaltar, esse será humilhado. Aquele que se humilhar, esse será exaltado. Se em algum momento da nossa caminhada nós queremos ser notados, isso daí é obra de orgulho. E isso destrói as nossas vidas. Olha como é que é fácil. Olha como é que o diabo planta isso de uma maneira fácil na vida de pessoas. Quantas pessoas já pensaram em sua mente: se eu pular na frente de um carro aqui, talvez aquela pessoa vai me notar. Talvez aquela pessoa vai voltar para mim. Talvez as pessoas elas vão me reconhecer. É a mesma obra. Pule para ser notado. Queira os holofotes agora sobre a sua vida. E isso vai fazer com que o diabo te mantenha mais ainda no deserto. Não é esse o propósito da cruz. O propósito da cruz é: negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e me siga. Foi isso que Jesus declarou. E eu quero que você entenda que o diabo, para tentar sugestionar Jesus, ele declara a própria palavra como argumento, distorcendo a palavra. Olha, os teus anjos vão te salvar. Então o diabo, muitas das vezes, ele quer te confundir com a própria palavra. Mas o seu relacionamento com o Senhor vai fazer com que o espírito de discernimento que estava em Jesus também esteja sobre você. O espírito que estava lá em Caleb, que foi falado no discipulado anterior, te dê clareza para que você possa responder a Satanás com a palavra correta e não com uma palavra deturpada, distorcida, que ele apresenta na minha e na sua vida. Tem que ser com a palavra do Senhor. Então, eu quero deixar claro que nesse segundo nível de tentação, o diabo vai querer te fazer pecar, te instigando ao orgulho, ao descontrole das suas emoções. No primeiro ponto, o diabo, ele coloca medo. No segundo ponto, ele quer fazer com que o seu orgulho e as suas emoções justifiquem as suas atitudes. Entendeu? Então eu quero que você entenda que o orgulho e o descontrole emocional não pode ser ferramentas para você sair do deserto. E aí a humilhação, ela entra em cena novamente. Vamos lá que estão acabando já. Por fim, depois, o diabo levantou um monte, levou Jesus num monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire de mim, Satanás, pois está escrito: adore ao Senhor, seu Deus, e só ele preste culto. Então o diabo deixou, e os anjos vieram e o serviram.
Por fim, o terceiro nível de tentação, o inimigo ele vai querer te fazer pecar pelo desejo do poder. É o desejo de ter. Esse nível é o nível onde pessoas já conquistaram muito no Senhor. Já conquistaram poder no Senhor, mas o diabo quer lhe oferecer reinos e muitos caem. Eu quero que você entenda uma coisa. Nessa estação, nós só vamos vencer se entendermos que o deserto ele está ali para ser batalhado com as armas corretas. Não queira, não queira deixar ser direcionado e sugerido a parar, a desistir, a voltar para o Egito. Esteja preparado para que você possa sofrer por amor a Cristo, que você possa sentir dores por amor a Cristo, que você possa padecer por amor ao Senhor. Coloque isso como desejo na sua vida. Não permita que as suas emoções tomem conta, direcionando o seu agir. Esteja pronto para ir como uma ovelha, como Jesus foi ao matadouro, se assim for preciso, por amor a Cristo, pelo relacionamento com Ele. Eu tenho certeza que a cada dia mais nós vamos experimentar do sobrenatural de Deus sobre a vida de nossas vidas. Que a cada dia mais nós vamos experimentar de algo que vem da parte de Deus nas nossas vidas. Eu só peço que a cada um de vocês mude a ordem dos seus objetivos, como foi proposto lá atrás, para que possamos ser provados e aprovados no deserto. Se você tiver alguma dúvida em relação daquilo que você está passando, da adversidade que você está passando, você pode mandar uma mensagem para mim, para a pastora Fabiana, para o pastor Mike, e nós estaremos prontos para poder te ajudar nessa caminhada. Falar, olha, o que realmente parece ser mais correto é esse caminho aqui, segue ele. Mas não permita que você possa ser sugerido pelo inimigo voltar para trás e ir para o Egito novamente. Não permita, não. Não permita ficar parado também no deserto, esperando a morte, ou tentando subir à terra prometida, conquistar as promessas de Deus na sua vida da sua própria maneira. Não permita isso, não. Porque aqueles que subiram para conquistar da sua própria maneira, perderam a batalha. Se você quer conquistar as promessas do Senhor na sua vida, coloque em prática aquele versículo. Aquele que quiser ganhar a sua vida, esse vai perder ela. Mas aquele que perder a sua vida por amor de Jesus, esse vai ganhar. Esse vai ganhar muito. Esse ganha as promessas. Esse vai ganhar, vai ver os milagres sobre a vida dele. Vai ver as maravilhas sobre a vida dele. Aquele que, por amor a Cristo, perder a sua vida, esse vai ganhar a sua família. Vai ganhar paz, vai ganhar saúde, vai ganhar alegria. Porque decidiu perder família, amigos, decidiu perder tudo por amor ao Senhor. E por isso o Senhor, Ele dá tudo de volta em dobro, em triplo, 10 vezes mais, 100 vezes mais. Considere sofrer por amor a Cristo. Considere viver o sobrenatural na sua vida. Simplesmente
decidindo sofrer por amor a Ele. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Vou parar a gravação aqui. Alguém quer falar alguma coisa, amados? Se ninguém tem mais nada, vamos fazer uma oração? Pai, eu agora declaro sobre a vida dos teus filhos que o momento de deserto que cada um está passando possa ser, ó Pai, compreendido no Espírito. Que eles possam, Senhor, ó Pai, usar das armas corretas para ir contra as investidas do diabo. Que eles possam, Senhor, ó, ser instrumentos nas tuas mãos. Que eles possam, Senhor, suportar a dor e as adversidades por amor a Cristo. Que eles possam ser felizes em Ti, Senhor. Que eles possam ser instrumentos nas Tuas mãos. Eu declaro vida sobre a vida desse povo. Eu declaro, Senhor, paz sobre a vida deles. Eu declaro, Senhor, ó Pai, entendimento, espírito de sabedoria, espírito de alegria, espírito, Senhor, ó Pai, de renovo. Eu declaro vida sobre esse povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Amém, uma aurora. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo discipulado, viu? Um abração Amém. a todos. Então, abençoa também todos os irmãos e irmãs. Abençoa o Senhor aí, que oração, pastora Fabiana, amém? Amém. Pastor Amém. Luiz, deixa eu perguntar para o senhor.